Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Quanto mais paz tivermos, mais poderosos seremos contra o inimigo. Nenhuma paz é igual a nenhum poder, mas paz é igual poder. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E eu acredito que quando você começa o dia com a palavra, ou termina com a palavra, ou a recebe no meio do dia, eu acho que isso te ajuda a desfrutar mais a vida, porque ela mostra o caminho que você deve trilhar. Estamos trabalhando numa escritura agora, Isaías 54:17, é uma escritura muito encorajadora, diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, mas toda língua que se levantar contra ti em juízo se mostrará estar errada. Não é bom saber que se as pessoas estão falando de você de maneira cruel, eventualmente elas se mostrarão estarem erradas? E a notícia ainda melhor é que você não precisa ser aquele que tenta mostrar isso. Deus irá protegê-lo e cuidará de tudo. Essa paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição é a herança ou o legado dos servos do Senhor, aqueles em quem o servo ideal do Senhor é reproduzido. E assim a paz é algo que Deus nos dá. Jesus disse: a minha paz eu lhes dou. E que nós devemos parar de nos deixar preocupar e perturbar. Em Efésios 6, a Bíblia nos diz que recebemos armas ou armaduras para a nossa guerra e que nós temos que vesti-las. E a paz é uma das coisas mencionadas. Agora, eu tenho muitos sapatos no meu armário, mas nenhum deles me ajuda quando eu saio, a menos que eu os coloque. E assim Deus nos dá essa armadura, mas temos que vesti-la. E a paz é uma armadura? A paz protege você do inimigo. Nada o frustra mais do que se estiver tentando te deixar chateado, você estiver determinado a ficar calmo e em paz. Agora, a paz é maravilhosa e é verdade que Jesus nos deixou a sua paz, mas ela não vai cair no nosso colo como frutas maduras de uma árvore, sabe? Nós temos que nos propor a buscar essa paz e fazer tudo o que for necessário para obtê-la. Digamos que todas as manhãs você se encontre correndo, apressado e ficando chateado e frustrado porque não tem tempo bastante. Bem, você pode continuar a perder a paz todas as manhãs. Ou você pode se ajustar e preparar algumas coisas na noite anterior que ajudarão você na manhã seguinte. Talvez você tenha filhos e poderia preparar o almoço deles mais cedo ou decidir o que vai vestir no dia seguinte, deixando tudo pronto mais cedo. Sempre há algo em uma situação que nós podemos fazer, que nos dará paz se fizermos. Muitas pessoas hoje estão frustradas, sentem que têm muito o que fazer, se sentem frustradas, mas Deus nunca te dará mais para fazer do que você consegue fazer pacificamente. Então, se você acha que sua agenda está fazendo com que perca a paz, bem, adivinha, você fez sua programação e é o único que pode mudá-la. Tudo que precisa fazer é anotar tudo o que está fazendo e por que você está fazendo. E se for honesto, e muitas pessoas não têm a capacidade de serem honestas consigo mesmas, mas integridade espiritual é a capacidade de ser brutalmente honesto consigo. E se for honesto sobre por que está fazendo algumas coisas, muitas delas está fazendo só para agradar outra pessoa, porque está preocupado que fiquem bravos com você se não fizer, você nem quer fazer, não gosta de fazer, não sente a presença ou poder de Deus quando faz. Não precisamos nos livrar de tantas coisas em nossa vida para nos trazer de volta a um lugar de paz. 1 Pedro 3,11 diz: afaste-se da maldade e desvie-se dela.
e faça o que é certo e busque a paz. Busque a paz, a harmonia imperturbável de medos, paixões agitadoras e conflitos morais. Então busque esta paz avidamente. Buscar é uma palavra muito forte. Busque, vá atrás de todo o seu coração. Esteja determinado que você vai tê-la. Não apenas deseje ter relacionamentos pacíficos, agora ouça, com Deus, com seu próximo e consigo mesmo. 3 áreas em que precisamos ter paz: paz com Deus, paz consigo e paz com as pessoas. E se estivermos em paz com Deus, então podemos ter paz sobre nós mesmos. Quando você tem paz em você, então você pode levar essa paz para outras situações e até mesmo para a vida de outras pessoas. Seja agressivamente determinado a ter uma vida pacífica se você realmente for direto ao assunto. Qual é o propósito de se ter algo se não tem paz para acompanhar isso? Muitas pessoas correm atrás de posses e dinheiro, posição e poder, mas são algumas das mais frustradas do mundo. Devemos orar o tempo todo: Deus, me dê apenas o que eu posso ter e ainda assim manter uma vida com paz. A paz é uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu. Bem, o que nos deixa muito frustrados, uma das coisas são as obras da carne. Obras da carne é igual a frustração. Joyce, o que são as obras da carne? Isso sou eu tentando fazer o que só Deus pode fazer. Sou eu tentando fazer algo que Deus nunca me pediu para fazer. Sou eu tentando resolver meu próprio problema e tudo só vai piorando enquanto eu tento resolvê-lo. A frustração ocorre quando estamos tentando fazer algo que não está funcionando. Nós trabalhamos, mas não conseguimos o bom resultado, isso nos frustra. Mas a paz é nossa quando confiamos totalmente em Deus e seguimos as suas instruções. A frustração acontece quando estamos tentando mudar algo que só Deus pode mudar. Por exemplo, quando Você já tentou mudar a si mesmo? Cara, eu era mestre nisso. Eu ia à igreja no domingo e ouvia sobre algo que eu não deveria ou deveria estar fazendo. E eu ficava determinada a mudar e eu sempre digo: posso deitar na cama, fazer o meu plano de santidade para aquele dia, mas só funciona até eu pôr os pés no chão. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Deus pode mudar você e você pode precisar cooperar com Ele para que isso aconteça, mas não pode fazer isso sem Deus. Não importa o quanto queira mudar a si mesmo, você pode ser capaz, através do domínio próprio, de se comportar bem por um certo tempo, mas no momento errado, na situação errada, escorregará de novo. Precisamos de Deus em todas as situações. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Uau! Se pudéssemos pôr isso em nossas cabeças. Ou que tal tentar mudar outras pessoas? Tentamos mudar outras pessoas também, não é? Isso é realmente inútil. Podemos orar pelas pessoas e podemos ser um bom exemplo, mas não podemos importuná-las para que elas mudem. Somente Deus muda as pessoas. Eu ouvi alguém dizer que tentar mudar outra pessoa é o esporte favorito de todo o cristão. Quem você está tentando mudar agora? Um de seus filhos? Sim, você deve corrigir os seus filhos. Você deve dizer-lhes o que é certo, mas você não pode forçá-los a mudar. Meus filhos são todos crescidos agora, mas eu me lembro de quando eram crianças, cada um deles tinha algo que eu queria mudar. E assim eu tentei tanto mudá-los e as pessoas acabam não gostando de você se as importunar o tempo todo, sabe? Fomos criados para a aceitação e se você orar pelas pessoas e aceitá-las onde elas estão, Deus as ajudará a chegar onde precisam estar. Não podemos amar as pessoas do jeito que gostaríamos que fossem e precisamos amá-las do jeito que são e orar por elas e deixar Deus mudá-las. Romanos 12 diz que somos todos diferentes. E às vezes em nosso orgulho pensamos que todos têm que ser como nós. Todos nós temos habilidades e capacidades diferentes.
Mas devemos amar uns aos outros e o amor cobre uma multidão de pecados. Outra coisa que tentamos mudar são as situações e circunstâncias. Eu não gosto dessa situação, eu vou mudá-la. Não gosto dessa circunstância, eu vou mudá-la. Bem, podemos orar, podemos obedecer, mas os nossos planos falham, a menos que eles venham de Deus e devem vir de Deus. Deus é o autor e o consumador da nossa fé. Eu amo esta escritura, faz parte de 1 Pedro 5,5. Deus se opõe, frustra e derrota aqueles que em seu orgulho e presunção tentam trabalhar sem confiar em Deus. Uau! Então, às vezes, achamos que é o diabo que está se opondo a nós, e na verdade é Deus se opondo a nós porque não pedimos a Ele que nos ajude e no nosso orgulho tentamos fazer tudo sozinhos. E Deus diz, não, não vai funcionar. Você tem que se apoiar em mim, tem que confiar em mim. Você pode se livrar de tanta frustração em sua vida se você aprender a abrir mão, aprender a deixar ir. Uau! Deixe ir. Isso é difícil, não é? Porque temos medo de que se não entregarmos isso a Deus, não consigamos o que nós queremos. Sabemos o que queremos e temos medo de que Deus não nos dê, mas devemos ser inteligentes para entender que se Deus não quer que tenhamos aquilo, a pior coisa que podemos fazer é lutar para tê-lo. Seja feita a tua vontade e não a minha. Troque o tentar pelo confiar. Deus nos pede para acreditar, não para nos frustrarmos tentando fazer o que só Ele pode fazer. Todos aqueles que creram entraram no descanso de Deus. Hebreus 4 nos diz isso. Todos aqueles que creem entram no descanso de Deus. Sempre que você ficar frustrado, pergunte a si mesmo se você está trabalhando na carne e longe de Deus. Quando deixamos ir, Deus vai trabalhar. Pense sobre isso. Hoje você pode deixar de lado algo que está tentando mudar e não está funcionando e pode abrir mão disso e dizer, Deus, eu me entrego a ti, e não tomar de volta 5 minutos depois. A partir daí, Deus vai trabalhar, mas você trabalhará ou Ele trabalhará? Você pode trabalhar em equipe com Ele se estiver trabalhando para fazer o que Ele quer que faça? Quando deixamos ir, Deus vai trabalhar. 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a sua carga, toda a sua ansiedade, preocupações e angústias, de uma vez por todas, pois ele cuida de você com carinho e cuida de você vigilantemente. Cara, eu amo isso na amplificada. Ouça todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, todas as suas angústias de uma vez por todas. Significa que não precisamos ficar chateados com nada. Quanto mais paz tivermos, mais poderosos seremos contra o inimigo. Nenhuma paz é igual a nenhum poder, mas paz é igual poder. Faça tudo o que Deus te mandar, mas recuse-se a fazer qualquer coisa se estiver sendo guiado por si mesmo. Ore e espere para ver se Deus te leva a fazer algo, e se não, então espere nele e continue dizendo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Faço muito isso, se estou esperando por algo há muito tempo e nada está acontecendo. Enquanto eu acredito que Deus está trabalhando, a Bíblia me diz isso. Então, em vez de ficar frustrada e chateada, eu digo, bem, Deus está trabalhando, ainda não vi resultado, mas eu verei. E o que envolve esse abrir mão? É fácil dizer, deixe ir, mas o que realmente é preciso? Ore e entregue o problema a Deus. Pare de falar sobre ele desnecessariamente. Se precisar falar dele, então fale, mas se só quer falar por falar sobre isso, então não fale disso mais. Pare de pensar nisso excessivamente. Quando se tratar de sua mente, diga, creio que Deus está trabalhando nesta situação e tudo vai acabar bem no final. Você fala consigo o tempo todo, é muito melhor então dizer algo que vai te ajudar? E quando os outros trouxerem um assunto à tona, eles fazem isso. Ouvi dizer que tem um problema? O que está acontecendo? O que está fazendo? Quando outros tocarem no assunto, seja educado, mas deixe-o saber que você prefere falar de outra coisa. Se tudo o que querem é falar do problema. Você não precisa ficar repetindo o problema de novo e de novo.
E se quer que Deus te ajude, veja se não está mantendo nada contra ninguém. Nossas orações não serão respondidas se mantivermos falta de perdão no coração. Esteja preparado para ser paciente. Oh, lá vem essa palavra. Paciência realmente não é a capacidade de tolerar algo desagradável. Paciência é, na verdade, como você se comporta enquanto espera que Deus trabalhe. Paciência no grego significa é um fruto do Espírito que só cresce debaixo de provações. É por isso que muitos dizem, amigo, não ore por paciência, você terá problema. Bem, de certa forma isso é verdade, mas cedo ou tarde terá que aprender. E você terá problemas. A vida não é livre de problemas e Jesus nunca disse que seria. Na verdade, ele disse que no mundo vocês terão aflições. Animem-se. Eu venci o mundo. Recuse-se a passar sua vida com qualquer coisa que não seja a paz. A segunda coisa que esta escritura diz que Deus nos dá é a sua justiça. A justiça. Nada na vida está certo até que você saiba que está. Enquanto se sentir mal consigo mesmo, ficará constantemente encontrando falhas em si, fazendo continuamente o inventário de tudo que está errado com você. Isso não é agradável a Deus porque, se você é nascido de novo, Ele te deu a posição correta com Ele como um dom gratuito, que você não merece, não pode conquistar, mas pode recebê-lo pela fé. E quando você começa a acreditar que foi justificado com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a se comportar gradualmente, pouco a pouco. Certo? E mais certo, e mais certo, e mais certo. Sabe, eu ajo muito diferente do que há 47, 48 anos atrás, quando comecei a estudar a palavra. Meu Deus! Eu sinto que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Mas eu precisava saber que Deus me vê como justa. Eu precisava pôr minha confiança nisso, porque você nunca se tornará algo que não acredita que você é. E Deus nos dá essas coisas e então Ele nos ajuda a sermos transformados no que nós já somos espiritualmente. Espiritualmente somos justificados com Ele. E então Deus muda nosso comportamento para onde agimos certo. Devemos crer em Deus e receber a sua justiça pela fé. Ou lutaremos conosco tentando ganhar justiça pelo bom comportamento, ser bons para que possamos nos sentir bem, nos comportar corretamente para sermos aceitos. Não fomos criados para nos sentirmos mal com nós mesmos. E quando você faz isso, tudo fica descontrolado. Nada funciona bem porque você não foi criado para se sentir mal consigo. Paulo falou sobre 2 tipos de justiça. Justiça própria, a qual Deus despreza e não gosta, ou a justiça de Deus. E Paulo disse que não devemos confiar na carne nem nos privilégios exteriores e nas vantagens físicas. Ele disse, embora eu por mim mesmo tenha fundamentos para confiar na carne, se qualquer outro homem considera que tem ou parece ter motivos para confiar na carne, eu muito mais. Fui circuncidado aos 8 dias de idade. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Sou hebreu, sou filho de hebreus. Eu guardei a lei. Eu era do partido dos fariseus, os mais religiosos dos religiosos. E quanto ao zelo, fui até mesmo um perseguidor da igreja. E pelo padrão de justiça da lei, mostrei-me irrepreensível e nenhuma falha foi encontrada em mim. Oh, meu Deus, quem pode dizer isso? Bem, isso é justiça própria. Ele olhou para tudo que tinha feito e disse, estou certo, estou certo. Quando ele encontrou Cristo, ele entendeu que ele não estava certo. Ele teve a revelação de que ele precisava ter a justiça, a verdadeira justiça de Deus, que vem somente pela fé. Mas ele diz, quaisquer coisas anteriores que eu tive, que pudessem ter sido um ganho para mim,
eu passei a considerar como perda combinada por amor a Cristo. Ele até chama isso de esterco. Todas essas coisas que eu pensei que me fazia ser certo era apenas esterco. Uma outra tradução diz lixo, escória. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como mero lixo a fim de vencer e ganhar a Cristo, o ungido, para que eu possa ser encontrado e conhecido como estando nele. Essas duas palavras, nele, é uma das mais importantes da Bíblia. E sabe, eu diria que provavelmente a maioria dos cristãos não entende o que isso significa. Isso separa o meu ser do meu fazer? Quem eu sou uma filha amada de Deus, que foi justificada com Ele através da fé. E agora Deus está operando essa justiça em minha vida. Isso é totalmente diferente do que eu faço. No mundo, somos avaliados pelo que fazemos e, geralmente, a primeira pergunta que fazemos às pessoas é: quando conhecemos alguém, dizemos, o que você faz da vida? E tem coisas que são mais impressionantes do que outras. Talvez, se eu for uma faxineira, isso não seja tão impressionante. Mas se eu sou advogado ou médico, as pessoas se impressionam. Bem, Deus não fica impressionado com o que fazemos, porque tudo que Ele quer que façamos é o que Ele nos designou a fazer. Se Ele designou você para limpar os banheiros da igreja, então isso é tão grande quanto alguém pregando no púlpito. Deus não vê as coisas ou julga as coisas como nós vemos. Paulo disse: eu só quero ser encontrado e conhecido nele, não tendo nenhuma justiça própria, baseada na minha obediência à lei, mas possuindo aquela justiça genuína que vem pela fé em Cristo. Justificação pelas obras ou justificação pela fé. Nós queremos o tipo de justiça de Deus. Em Romanos 3:20, diz: porque ninguém será justificado e feito justo, absolvido e julgado aceitável. Você quer ser aceitável a Deus? A única forma de você ter isso não é tentando ganhar isso, seguindo todas as regras e regulamentos, mas recebendo isso como um dom de Deus pela fé. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, pela fé. É difícil dizer isso. Quando você se sente errado sobre si, é difícil dizer eu sou a justiça de Deus. Mas a expressão-chave é em Cristo. Não é eu sou a justiça de Deus, mas é eu sou a justiça de Deus em Cristo. Deus me vê e Ele me vê como certo, porque Ele me vê em Cristo. Essa justiça de Deus, Romanos 3:22, ou seja, a justiça de Deus que vem pela crença e confiança pessoal e segurança determinada em Jesus Cristo, é destinada a todos aqueles que creem sem nenhuma distinção. Verso 23, eu amo isso. E 24, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, todos são justificados e postos em posição correta à vista dele. Uau! Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Recebemos isso? Sim, eu sou um pecador e eu fiquei aquém da glória de Deus. Portanto, todos são justificados. Significa, é como se nunca tivéssemos pecado. Todos fomos justificados e reconciliados com Deus pela fé em Cristo. Sua vida mudará drasticamente se você começar a acreditar que você foi justificado com Deus pela fé em Jesus Cristo. Está na Bíblia. Leia Romanos, não estou inventando. Eu não estou dizendo que você é justo sozinho, estou dizendo em Cristo. Pense nisso e eu espero que você esteja conosco amanhã. Eu quero que saiba que nos preocupamos e amamos você. Eu tenho uma conexão e um vínculo com as pessoas a quem eu ensino, mesmo que eu não te veja. Há uma conexão espiritual entre nós. E te amamos e oramos por você. E Deus só quer te dar a melhor vida que você puder ter aqui na Terra. Eu creio que você está crescendo a cada dia e mais perto de alcançar esse objetivo. Deus te abençoe.